Quem também tem um inglês brilhante vai entrar com a gente agora para conversar aqui no De Primeira é Rodrigo Matos. Eu sei que ele vai dar uma palhinha desse belo inglês que ele fala durante as apurações dele de FIFA, bastidores. Mas para além do inglês de Rodrigo Matos, muito boa tarde, que eu sei que se você nos ouvir aqui nos bastidores, queremos também saber sobre a situação do Grêmio, finanças do Grêmio balançadas depois do rebaixamento. Seja bem-vindo, Rodrigo Matos. Oi, PVC, boa tarde, Razan. Engraçado, né, que a gente está querendo imitar coisa da Premier League, e a Premier League imitando o acordo consensual nosso, né? Pois é. Era tão habitual aqui, até continua sendo, né? Digamos assim. Bom, mas então, falando do Grêmio, tô começando a sair essa temporada de balanços, né? Eles têm até 30 de abril para publicar os balanços. Já teve alguns aí, Palmeiras, Flamengo, e o Grêmio publicou essa semana. Eu acho que o caso do Grêmio é muito emblemático, porque era um clube organizado. Então, você vê esses clubes que caem para a segunda divisão, e aí o desastre fica maior, né? O clube se afunda completamente, mas não era o caso do Grêmio, né? O Grêmio, no ano de 2021, que ele foi rebaixado, era um clube muito organizado do seu ponto de vista de finanças, controle de gastos e dívida baixa, e tinha um investimento de futebol muito alto. Na época, eu fiz uma matéria mostrando que o time era um pouco mais barato que o Atlético Mineiro, que foi campeão brasileiro naquele ano. O problema é que gastou mal, acabou rebaixado, e aí tudo se degringolou, digamos assim. Aí, olhando para o balanço de 2022, que saiu do Grêmio, o que a gente vê? Teve uma queda de receita muito forte, mais forte até do que previa a diretoria do Grêmio na época. Eles falaram, na época, eu lembro, 100 e poucos milhões de prejuízo. Na verdade, o Grêmio saiu de uma receita que era quase de 500. Você lembrar que o Grêmio era a terceira receita no Brasil, estava na frente do Corinthians e do São Paulo. Então, só estava atrás do Palmeiras e Flamengo. E saiu dessa receita lá no alto para ir 280, 260. Aqui eu estou olhando aqui o valor exatamente, 260. Então, perdeu 200 milhões e não conseguiu se adaptar no custo. O custo, por quê? O contrato, você tem aqueles contratos de jogadores, que é uma coisa que a gente já falou aqui quando a gente falou daquela necessidade de um paraquedas, né, quando o time é rebaixado. O custo do Grêmio caiu, mas muito pouco, não na proporção. Ele acabou com um déficit de em torno de 96 milhões e com isso fez dívida, porque precisava financiar você precisa arrumar o dinheiro para aquele buraco que tem ali. No caso do Grêmio, eu fiz a conta aqui da dívida líquida, né, que é uma forma que a gente calcula a dívida do clube, que é tudo que o clube tem para pagar, passivo, as obrigações dele, menos o que ele tem para receber, o ativo circulante, mais algum dinheiro que tem para receber a longo prazo ali. É esse o cálculo da dívida líquida. A dívida líquida do Grêmio foi para quase 500 milhões, com um salto de 108 milhões. Ou seja, como ele está com a receita lá embaixo, vindo da Série B, vai melhorar agora, a dívida ficou maior do que é um ano de receita, que é um parâmetro que a gente tem aí do que é saudável. Então, o Grêmio saiu por conta do rebaixamento de um clube hiper saudável, com dívida baixa, para um clube que agora não está naquela situação, como os clubes que viraram SAF, ou mesmo que o Corinthians, que tem dívida altíssima e tal, mas de uma situação apertada, que não tem sobra, vai ter que gerar receita esse ano para conseguir começar a reduzir de novo a dívida, porque onde que surgiu a dívida do Grêmio? Antecipou dinheiro de TV, 55 milhões de reais, a fórmula clássica do clube brasileiro em dificuldade, né? Fez empréstimo de banco e transações alguma espécie de transações de jogadores que deixaram de ser pagas, que estão ali em outras obrigações, não necessariamente com o clube, mas ou com o empresário, ou participação que ele tem que dar para um clube, e aí você teve esse acúmulo aí de 108 milhões de crescimento da dívida, um crescimento quase de 30%, é bem alto. Por sorte, o Grêmio era um clube muito ajeitado, então esse aumento ainda, se você controlar as finanças agora em 2023 e não cair, obviamente, né, você consegue manter ali um cenário razoável. Mas você vê o desastre que é um rebaixamento. Por um clube que estava organizado, bem, de repente entra numa situação de aperto, e teve muita transação mal feita de jogador, né? Na época do Romildo, eu conversei com até a corrente que acabou perdendo a eleição do Grêmio, mas a gente conversou um pouco sobre a situação, era o concorrente do Alberto Guerra, né? E que acabou ganhando, e
E aí o que a gente vê é que teve muita transação mal feita que gerou muito custo para o Grêmio, jogadores caros que não deram certo. Por isso você teve um time que a gestão esportiva ruim, que acabou no rebaixamento, mesmo com gasto alto, e isso aí gerou um problema financeiro. Você vê como é importante a gestão esportiva, né? Não adianta só ter a casa arrumada ali sob o ponto de vista de finanças, né? Então, o cenário do Grêmio é bem diferente do que da época de quando ele foi rebaixado. Detalhes dessas informações do Rodrigo Matos estão justamente na coluna dele aqui no All Sport. Antes de te liberar, Rodrigo, uma pergunta que talvez possa surgir do torcedor diante desse cenário que você nos contextualiza do Grêmio das finanças. Alguém pode pensar, tá, mas contratou o Luis Soares agora, que vai muito bem dentro de campo. Hoje, diante desse panorama, tem condições para isso, para voltar a se estruturar, se não cair, de manter um Luis Soares no seu elenco? O tradicional do Grêmio para ajeitar sempre as finanças dele foi vender jogador, né? E ele vai ter que fazer de novo. É isso. Eu acho que se ele vender jogador durante o ano, tiver vendas boas, como ele fez anteriormente, né? Às vezes você vendeu o Everton Cebolinha, o Pedro mais atrás, agora também faltando o nome pro Porto, né? Que eles venderam PP. Outro atacante, PP. Venderam Arthur. O Grêmio sempre teve essa tradição de vender ponta ou vender volante, né? Que são os jogadores que o Grêmio mais produz, assim. E se ele tiver uma venda boa, sim. Agora, olhando hoje para o elenco do Grêmio, você consegue ver um jovem assim com potencial já como desses jogadores. Eu ainda não vejo essa venda. Pode ser que surja durante o ano, né? Você vê, PVC, algum jogador que hoje tem o potencial de venda como esse, de 10, 15 milhões de euros, aí até o meio do ano, até o fim do ano. Não sei, o jogador que uma... Oi. Ferreirinha, talvez? Então, mas o Ferreirinha é bem mais barato que isso, né, PVC? Não é esse valor, né? Porque ele não tá jogando. Só se ele voltasse a jogar no nível que um dia jogou. E ele já está numa idade um pouquinho maior, e não estou falando que isso seja um problema de rendimento, mas de valorização, o jogador seria mais novo, né? Para você ter esses outros que ele vendeu eram jogadores mais novos. Então, o Grêmio vai ter que tirar alguma cartola ali desse ano aí para não perder esse equilíbrio. Uma vantagem que o Grêmio tem é a renda de associado deles, que eles perderam durante o rebaixamento, mas ainda assim perderam menos do que perderia se fosse outro clube. Os times do Sul têm maior estabilidade na questão dos associados em relação aos times do Rio e São Paulo, que quando o time vai mal, você vê a queda do sócio-torcedor imediata, assim, né? Cai pela metade. Então, tem essa coisa isso é uma vantagem, que é uma receita ali razoavelmente estável do Grêmio. Mas eu acho que vai ter que tirar finanças sempre foram baseadas nisso. Vendia um jogador bem e tinha os associados ali, junto das outras questões. O Grêmio tem um bom contrato de TV comparado com os outros que estão do seu patamar. Enfim, acho que o clube vai ter que retomar a gestão que fez anteriormente, de controle e de eficiência no gasto no futebol, que era o que fazia até dar essa degringolada ali em 2021, né? É a mesma fórmula que veio lá de trás. Não dá para ficar gastando com um monte de jogador que pouco utilizado, né? Errou muito, né? Você pensar nos jogadores de 2021, que estavam ali, vários contratados por valores altos que não vingaram, né? Campaz. Vou tentar lembrar aqui alguns jogadores que chegaram e que não deram certo no Grêmio. Mesmo Churin, chegou naquele período. Exatamente, porque o clube fechou em 2020 muito bem. Aí ele tinha dinheiro para efetivamente fazer uma temporada com investimento. Só que ele investiu errado. É esse que foi o problema. Então, enfim, agora vai ter que retomar. É como se tivesse descido vários degraus, vai ter que voltar lá para o início da escada. Borja, Douglas Costa, Churin. Estou pegando aqui pelo elenco, não pelas contratações. Campaz, né? Que foi uma contratação que. Campaz, bem ou mal, ainda está no elenco, né? Embora não seja o resultado no que podia. Pinares. É uma legião de jogadores ali. Vila Santa, agora eu esqueci. Vila Sante. Vila Sante joga ainda hoje, mas chegou em